Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Wallenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tranquilo, João. Eu estou no meu estúdio móvel. Você está onde, João? Eu tô em isolamento na casa dos meus sogros. Fui pego pela Omicron. Tô convidado. A Omicron te pegou Mas também. me sinto bem. Mas me sinto bem e o ouvinte ou a ouvinte, quando estiverem escutando esse podcast, eu espero já ter saído do isolamento. Que, se tudo correr bem, termina esse sábado. É só uma gripezinha, João? A Omicron não, né, cara? Não dá, né? Para os vacinados, pode ser, né? Para a maioria dos vacinados, acaba sendo só uma gripezinha. Mas, enfim, Verdade. se vacinem. Eu estou com uma É. gripezinha, né? Porque eu fiz o teste, deu negativo. Estou com sintomas também de gripe, pá. Fiz o teste, deu negativo. Estamos aí também vivendo. Mas é isso. É importante essa mensagem aí de se vacinar todo mundo, né? Sair correndo e tomar aquela vacinada, porque é importante. E é isso. Espero que você continue sentindo bem, João. E a gente grava aí nosso podcast 123. Hoje, quinta-feira, dia 3 de janeiro. 3 de fevereiro, não de janeiro. 3 de Fevereiro. 10h26 da noite aqui em Israel. Aniversário da minha sobrinha, Laila, de 2 anos. Um beijo aí pra você, Laila. Parabéns pra Laila. E, Marquinhos, antes de a gente começar aí, eu quero só contar para o ouvinte, como é que foi minha saga kafkiana aqui, quando eu descobri que estava doente, né? Eu, terça-feira, acordei me sentindo um pouquinho mal, e aí, enfim, um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de dor de cabeça e tal, nariz entupido. E aí eu decidi fazer um teste antígeno, né, no lugar da Magen David Adom, né, da Estrela de Davi Vermelha, que é a paralela Cruz Vermelha aqui de Israel. E aí tem um stand perto da minha casa, fui lá fazer o teste, o resultado chega em 15 minutos. Cheguei lá para fazer o teste, fiz. Quando estava voltando para casa, recebi uma mensagem de SMS dizendo que o meu resultado foi positivo. Enfim, aí liguei para minha esposa, falei, bom, tem que tirar as crianças da creche, porque elas não estão vacinadas, não têm idade para se vacinar. E, enfim, elas têm que entrar em isolamento, porque quando eu contato constante com uma pessoa que está doente, né, na mesma casa, não está valendo agora a resolução de dois exames por semana e estão liberados de quarentena, mesmo que tenham tido contato com alguém doente. Quando o contato é com alguém que mora com as pessoas, é assim. Então eu cheguei em casa e aí a mensagem de SMS me dizia também para telefonar para o meu plano de saúde, né, como é que o Pato Rolim. Aí eu liguei para eles e aí eles me disseram, bom, enfim, a regra que eu já sabia, que a partir enfim, até 5 dias depois do exame, eu tenho que fazer dois exames, né? 2 exames negativos. Com 2 exames negativos, eu posso sair da quarentena. Se no 5º dia os exames saem positivos, o exame sai positivo, então eu não posso sair da quarentena. Enfim, e ela falou assim para mim, a atendente: você vai receber uma carta já te liberando da quarentena automaticamente. Eu falei, como assim? Mesmo que meu exame dê negativo, como é que eu faço o exame? Ela falou, não, o exame tem que fazer em casa. Eu tenho que comprar o exame, né? Obviamente que eu não posso entrar na farmácia que eu estou em isolamento, então teoricamente tem que pedir para alguém trazer para mim o exame. Eu faço o exame em casa e eles acreditam em mim, né? Ou seja, eles acreditam que eu faço 2 exames, eu posso fazer um só, né? Eu posso não fazer nenhum, eles acreditam que eu vou fazer algum exame, ok? E eles acreditam que se o exame der positivo, eu vou, se o exame der negativo, né? Perdão, eles acreditam que se o exame der positivo, eu vou ser honesto com eles e vou continuar de quarentena, né? Então, o Estado, ele me expõe, porque ele não tem nenhuma política para diminuir o contágio. Ele, enfim, me expõe ao vírus, me obriga a comprar o exame para fazer, caso eu me contamine, okay? E acredita em mim. Okay? É uma situação inacreditável, né? Minha esposa não acreditou nisso, até que 3, 4 pessoas falaram para ela que passaram pela mesma situação, e ela mesmo assim ainda não acredita totalmente. Que eu escutei isso do plano de saúde. Aí eu perguntei para eles, e meus filhos, como é que eu faço com eles? Eu disse, olha, os seus filhos, você tem que ligar para o Ministério da Saúde, lá eles vão instruir o que você tem que fazer com eles, que talvez eles tenham que fazer exame todos os dias. Aí eu liguei para o Ministério da Saúde. Não sei, por alguma coincidência extrema, me atenderam rápido, porque minha média de espera com o Ministério da Saúde é de pelo menos 50 minutos. Me atenderam em uns 5 minutos, muito rápido, e aí, enfim, relatei o caso, eles confirmaram 2 exames negativos, eu recebo a carta automaticamente também já aparecia para eles que eu estava doente, né, que eu estava contaminado e tudo mais. Eu falei, em relação aos meus filhos, como é que eu faço? Aí eles falaram, você tem que manter isolamento dos teus filhos. Eu falei, eu estou procurando um lugar, mas na minha casa é quase impossível. A gente divide banheiro, eu tenho, meus filhos são pequenos, eles entram no meu quarto sem pedir licença, minha mulher não tem como ficar segurando eles. Ele falou, bom,
Então você pode ligar para o teu plano de saúde e pedir para ficar num hotel. Mas a mulher não me sugeriu isso, né? Em nenhum momento. E eu falei, tá, mas e se eles ficam em casa, como é que faz? Aí você tem que ligar para o teu plano de saúde e perguntar. Eu falei, mas eu liguei para eles falaram para perguntar para vocês. Aí ele falou, bom, então eu não sei. Assim, o funcionário do Ministério da Saúde, o atendente que tinha que saber me dar a explicação, me disse, então eu não sei. Aí eu falei, bom, então é isso, então vou expor os meus filhos ao vírus, e porque ninguém sabe me dar essa informação. Aí ele falou, não, você tem que entrar em isolamento, senão eles vão se contaminar. Enfim, essa é a resposta que eles dão, né? Se vira para arrumar um lugar para ficar isolado, se vira para comprar teus exames, ok? E, enfim, só tenta se isolar dos teus filhos. Negócio absurdo, né? Um passa a bola para o outro, ninguém te dá uma informação precisa. Não é de se espantar a desaprovação do governo a desaprovação da população com a posição do governo em relação ao isolamento. Vamos passar, então, para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões internas e, obviamente, também da questão do corona. Bom, já que o João deu essa introdução aí sobre o caos que ele viveu essa semana, desde que ele descobriu que estava doente para ele entrar em isolamento, vamos tratar aí da questão do corona, já que praticamente foi tudo liberado. A gente, como o João comentou, né, as crianças agora não precisam mais entrar em isolamento caso tenham contato com algum doente de corona, precisam somente fazer testes rápidos aos domingos e às quartas-feiras para irem ao colégio ou à creche, né? E, enfim, vida normal, vida que segue. Aqui dizem, né, o dado do Ministério da Saúde é de que o Mitcadema Adbacá, né, o índice de contágio tem caído, né? Está caindo, já está. Da última vez que eu vi, ele já estava se aproximando de 1, se eu não me engano, ou seja... 0,92. Ontem deu 0,92. Ou seja, a gente já está aí um momento em que a doença, o vírus, né, ele volta a diminuir o contágio. Uma pessoa está contaminando menos de uma pessoa, ou seja, a gente tem aí a retração do contágio. E eu volto, João, à mesma pergunta que eu fiz na semana passada, cara. Virou uma endemia, cara? É só uma gripezinha? Estamos caminhando para ficar, né? O governo essa semana está sinalizando que vai cancelar o Taviaroc, né, o passaporte verde, ou seja, não vacinados vão começar a ter direito a quase tudo que os vacinados têm, né? Já tem a quase tudo, eles já fizeram essa modificação e, enfim, já suspenderam o isolamento para crianças, né, não vacinadas, enfim, tem que fazer dois exames por semana. O Ministério da Saúde está pensando em botar um exame mais, inserir um exame mais, para ser um pouco mais seguro. Mas, enfim, é bem provável que em 2, 3 semanas, se as coisas não mudarem, já com o número de doentes caindo, o número de doentes graves caindo também, é bem provável que praticamente todas as restrições acabem, com exceção de uso de máscara em lugar fechado, que tudo isso venha abaixo. Tá certo, tá errado? Não sei, né? Enfim, parece que o governo está tentando, de alguma maneira, mostrar um sucesso no combate à corona que não me parece muito justificável, mas enfim. A população gosta da vida normal, né? A população quer a vida normal, e morrendo pouca gente e não morrendo ninguém próximo à população, todo mundo tá satisfeito com a maior quantidade de liberdade possível. A pergunta é quais são as consequências que isso pode trazer, mas enfim, a gente só vai saber disso no futuro. Eu só tenho uma questão aí em relação ao índice de contágio, né? Se justamente indo aí no caminho que você fez lá na introdução, né? Falando sobre toda a responsabilidade que o governo joga na gente, né? De fazer o exame, de fazer de informar o governo, né? Que a gente está, ao Ministério da Saúde, né? Que alguém está contagiado, enfim. Se virou tudo responsabilidade nossa. E eu acredito que nem todo mundo faça isso. Até quanto esse índice de contágio que a gente recebe, ele é acurado. Essa é uma questão que eu penso, entendeu? Até quanto isso é correto, porque no momento em que o governo não tem o controle do número de pessoas que têm se contaminado, eu não sei se esse número ele consegue chegar a um número aí minimamente próximo do verdadeiro. Mas vamos torcer para que seja verdade, né? Porque se a gente realmente está aí a 0,2, né? 0,92, isso significa que já essa quinta onda vai ser dada como terminada. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que ela é uma notícia que vai muito no bojo também da crise do corona, que é o aumento de preços aqui em Israel, eu acho que pelo mundo inteiro. A gente está vivendo uma onda muito grande uma inflação muito grande, vamos dizer assim, né? Aqui em Israel a gente teve
o combustível vem aumentando absurdamente. Aqui chegamos a quase 7 shekels por litro, ou quase $2 por litro o combustível, né, da gasolina comum. A gente tem também o aumento do preço da comida, preço da eletricidade subindo em 5%. Enfim, tudo subindo, João. Voltam os protestos, voltam ameaças de boicote a determinadas empresas que tiveram lucro, né, no período da pandemia. Lembrando daí que principalmente as empresas do ramo alimentício tiveram muito lucro no período nesses 2 anos aí da pandemia. E agora, em função do aumento, né, dos preços no mercado mundial, principalmente no frete, né, e no petróleo, a gente vê aí também esse aumento chegando aqui ao consumidor. E promete esquentar o cenário, né, cara? Pois é, o cenário esquentou um pouquinho essa semana, porque houve protestos, né? A verdade é que o que aconteceu essa semana foi o aumento do preço do alimento, né? A empresa Osem, que é uma das maiores empresas alimentícias de Israel, anunciou o aumento no preço das massas, né? Macarrão, enfim, esse tipo de coisa. E são produtos muito consumidos pela população mais pobre do país, e os aumentos não foram pouca coisa. E a gente já vive aqui com uma oscilação no preço das verduras e dos legumes e das frutas, que é surreal, né? Que cada semana tem um preço diferente, às vezes o preço pode chegar a um absurdo de alto. E esses produtos tão básicos para o consumo da população mais pobre, eles afetam o bolso, enfim, afetam a mesa, né, a geladeira das pessoas de forma direta. E aí as pessoas fizeram um boicote aos produtos da Osem, forçando eles a voltar aos preços de antes. Né? Eles estão dizendo o seguinte, ó, a Osem alega que o preço da gasolina, do petróleo aumentou, né, subiu, e que isso afeta o consumo, mas é também verdade que, enfim, boa parte do trigo consumido em Israel é importado, o dólar, né, ele baixou muito em relação ao shekel, o shekel se fortaleceu nos últimos meses. Enfim, a economia de Israel está fortalecida e não tem razão para uma inflação tão alta assim no preço dos alimentos. E as cadeias de supermercado nos últimos anos, e as empresas de alimento, as empresas de alimento nos últimos anos tiveram lucros somados de 7 bilhões de dólares, né? Enfim, não estou falando de receitas, estou falando de lucro, né? As empresas locais, uma população que não é muito grande, não está falando da Nestlé, a gente está falando das empresas locais israelenses. Então, existe um preço, existe uma desproporção entre o preço que eles cobram e o preço que o consumidor deveria pagar, e a população está consciente disso. Então eles fizeram esses protestos, a Osem baixou, congelou o preço disseram até Pessah, e a pressão seguiu, e eles disseram que até o fim do ano, não entendi se é o fim do ano judaico ou se é o fim do ano civil, eles não vai ter aumento de preços. Então foi a primeira vitória, mas a população percebeu que tem alguma força e vai começar a pressionar para que outros preços caiam dos produtos alimentícios. A gasolina não tem muito o que fazer, e alguns impostos nossos também vão aumentar agora nesses próximos dias, enfim, e contas básicas, como a conta de eletricidade também aumentou, o IPTU aumentou e etc. E aí o partido Shas aproveitou o momento, publicou um vídeo, né, mostrando que uma criança com a mãe no mercado pedindo para a mãe comprar algumas coisas, e a mãe dizendo que não podia porque estava muito caro. Né? O negócio é que o Shas só mostrou coisas que não são muito indispensáveis para a alimentação, né? O preço do suco de uva ou dos pratos descartáveis, que não são básicos para alimentação nem para sobrevivência, mas são produtos muito consumidos pelo eleitorado deles, né? Pela população ultra-ortodoxa. São descartáveis principalmente no Shabat, porque eles não lavam louça, né? Enfim, nem podem usar a máquina de lavar louça. E o suco de uva, enfim, a população ultra-ortodoxa em Israel consome muitos produtos processados e muitas bebidas doces, né? Tanto refrigerante como sucos industrializados, enfim. Então é questionável o efeito que esse vídeo, que essa propaganda vai fazer para a população pobre de Israel, que não que não é eleitora do Shas naturalmente. Mas, enfim, então é mais ou menos pregar para os convertidos, mas atacaram o Lieberman dizendo o nome dele, né? Essa é a política do Lieberman e tal. O vídeo foi divulgado no YouTube. Enfim, começou uma campanha contra as medidas liberais do novo governo. Há de se dizer que o governo anterior não era muito diferente, né? Enfim, a população quer que o custo de vida baixe. Agora, enfim, a gente já viu esse filme antes, né? Os protestos, eles não dão muito certo se eles ficarem só na gritaria. E eu desconfio que essa mudança ela vai conseguir algo
além do um pouco mais que simbólico. Bom, vamos ver aí quais serão as novas medidas que esse governo vai ter que adotar para frear um pouco nessa subida dos preços, porque, sem sombra de dúvida, vai ser uma pancada. Bom, a próxima notícia do bloco, ela tem a ver aí com o nosso procurador-geral, o Mandelblit, que está deixando o cargo, por sinal, falaremos disso já já, mas ele, em seus últimos atos aí, aprovou uma medida, ou deu um parecer, né, positivo para a construção do assentamento de Aviatar, que já foi destruído algumas vezes. Essa permissão gerou uma controvérsia muito grande, principalmente porque há uma pressão dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais para que não haja construção em território palestino. João, vai gerar uma crise aí com o governo Biden, né, cara? Não sei, tem que ver o que vai acontecer primeiro, né? Porque, enfim, o Mandelblit ele deu um parecer favorável, okay? Mas quem pediu esse parecer, na verdade, foi o Benny Gantz e a Ayelet Shaked, cuja a intenção dos dois é andar para frente na construção desse assentamento, né? Então, enfim, o Benny Gantz e a Shaked estão avaliando a situação. Ela, como ministra do Interior, quer que o assentamento seja construído, e também como uma militante da direita, né? Pró-assentamentos, e o Benny Gantz, enfim, ele às vezes joga para um lado, às vezes joga para o outro, e ele está querendo também avançar com essa construção, ao que tudo indica, e pedindo esse parecer. O Mandelblit deu esse parecer, a assessora dele também, isso momentos antes de deixar o cargo, né, que daqui a pouco a gente vai fazer um breve resumo desse período dele nesse cargo, de conselheiro judicial do governo, né? Enfim, e agora eles estão caminhando para ver o que tem que fazer para construir o assentamento. E aí o Yair Lapid, ministro das Relações Exteriores, manda uma carta, tanto para o Mandelblit quanto para o Bennett, dizendo que, como ministro das Relações Exteriores, ele é obrigado a avisar que a construção do assentamento em Eviatar não vai ser bem recebida pelos Estados Unidos, podendo gerar uma crise sem precedentes com o novo governo. Também não vai ser bem recebido pela comunidade internacional, hein? E que ele, como ministro das Relações Exteriores, tem a obrigação de deixar isso claro para o governo. Ele está meio que tirando o corpo fora, não quer dizer muito que é contra, só quer dizer que isso pode gerar problemas. E o Lapid depois joga na carta uma ameaça sensível, né? Dizendo que o papel dele como ministro das Relações Exteriores é cuidar da imagem de Israel, e o papel dele como primeiro-ministro substituto é cuidar da permanência da coalizão forte. Hein? Então ele está insinuando que essa construção pode romper com o governo. Agora, ele não precisava ter insinuado isso, porque o deputado Mossi do Meretz, ele disse que Eviatar não ia ser construído, nem que para isso o preço que ele tivesse que pagar era derrubar essa coalizão. Ele disse isso com essas palavras, eu não estou exagerando nem dizendo nada mais que isso. Né? Outros membros do Meretz tentaram contemporizar, dizer não é isso que vai acontecer, a gente não está ameaçando e tal, mas o Mossi disse isso com essas palavras. Disse, olha, eu estou aqui para cumprir com a agenda da esquerda e a gente está engolindo muito sapo até agora e eu não vou permitir que Eviatar seja construído, que o assentamento seja construído. E, enfim, assim ele colocou. Ele é ex-presidente do Movimento Paz agora, né? E, enfim, está fazendo juiz um pouco a atuação política dele histórica. Agora tem que ver o que vai acontecer, né? A ameaça de rompimento da coalizão está aí, a ameaça de crise com os Estados Unidos está aí, e a verdade é que não tem absolutamente nenhuma necessidade do governo construir esse assentamento, com exceção de satisfazer a base eleitoral do Bennett e da Shaked e se colocar numa situação menos desconfortável com eleitores que hoje em dia estão muito distantes deles. Ou seja, não vale o custo político, pelo menos para o Bennett. Para a Shaked pode valer, mas não vale o custo político para o Bennett de ter uma crise com a coalizão, de ter uma crise com os Estados Unidos, sem ele saber o que ele pode ganhar com isso, e muito menos para o Benny Gantz. Né? Enfim, não é muito razoável, não é muito compreensível, porque ele deseja essa construção. Se é que ele realmente deseja, ou se ele só está fazendo uma consulta. Né? Exceto pelo fato de que o Benny Gantz ele vislumbra, de alguma maneira, ser primeiro-ministro numa coalizão que envolva também os partidos da direita. Mas ainda assim, você não precisa construir um assentamento em Eviatar para poder, ter instrumentos de barganha com a direita. Eu acho que essa é uma medida muito irracional por parte de todos eles, mesmo já a Ayelet Shaked, que está jogando para o eleitorado dela sem parar, desde que esse governo foi formado, e acho que o Mossi se deu conta disso, né? Se a Ayelet Shaked pode, ele também pode. Nessa história toda que eu acho muito interessante pelo menos essa postura do Mossi, né, cara, em falar que vai defender aí a esquerda
que eles estão engolindo muito sapo já nesse governo e que vai bater pé, né? Vai fincar o pé aí nesse ponto. Eu espero que seja assim. E mantenho aí a minha aposta que a gente fez no final do ano passado. Eu acho que quem vai derrubar o governo vai ser essa aí, hein? A Elliott Shaked vai ser a responsável pela queda do governo, até porque ela e o Bennett já não estão se batendo muito bem. Então, o preço que ela paga hoje em dia pode ser muito alto, né? Ficando nesse governo e, de repente, pode ser mais interessante para ela em algum momento dar aquela debandada. E eu não tenho dúvida que ela não vai pensar duas vezes na hora de fazer isso. Mas vamos ver o que vem pela frente. Bom, e a nossa próxima notícia desse bloco e última notícia desse bloco é sobre o ministro Omer Bar-Lev, né, o ministro da Segurança Interna, que teve uma discussão com o chefe do Estado-Maior numa reunião de gabinete, né, do governo, e mandou uma carta aí para o ministro Benny Gantz, né, para o ministro da Defesa Benny Gantz, dando aquela reclamada. Mais uma crise, hein, João? Um governo que vive disso aí, né, cara? Pois é, essa notícia de hoje, né? O Omer Bar-Lev, na verdade, ele tá em todas as bagunças possíveis, praticamente. Ele tá muito inseguro, a gestão dele é muito problemática, a gente vai falar bastante dele no último bloco, mas ele reclamou com razão dessa vez, né? Eles tiveram uma reunião de gabinete e o Ramatkal, né, o chefe das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Aviv Koravi, ele disse que, enfim, no meio de um debate sobre a violência dos colonos, ele disse que o exército não pode, não é sua função atuar contra judeus e contra judeus israelenses nos territórios. E o Omer Bar-Lev mostrou para ele uma lei, na verdade não uma lei, uma intervenção judicial de 98, que afirma que o exército tem autonomia para prender, para dispersar, né? Enfim, para tomar a decisão que for necessária, também contra cidadãos israelenses que estejam causando desordem ou cometendo crimes nos territórios, né? E, enfim, eu, para falar a verdade, desconhecia essa intervenção judicial, mas ela realmente existe, né? Cheguei até a comentar no passado, enfim, numa edição passada, 3 semanas, sobre a incapacidade do exército de tomar decisões contra a população israelense nos territórios, e o Omer Bar-Lev ele mostrou, né? Ele disse isso sem enganado para o Ramatkal, e não só isso, ele escreveu uma carta para o Benny Gantz, para o ministro da Defesa, dizendo que é função dele cuidar para que o Ramatkal exerça a sua função, né, com os soldados. Então, enfim, dessa vez ele tem alguma razão, né? O Bar-Lev, ele está cobrando o que é correto, ok? Ele está dizendo, a polícia não pode não pode cuidar de tudo. Se o exército já está lá, por que o exército não pode ajudar a gente com isso? Enfim, e ele tem razão. Eu acho que esse tipo de discussão e de comentário feito pelo Ramatkal, né, pelo Koravi, mostra muito do que é toda essa discussão acerca da ocupação israelense, né? Fazendo um comentário também que essa semana a Anistia Internacional soltou um documento colocando a posição deles, dizendo que Israel comete o crime de apartheid contra o povo palestino, e uma declaração dessa do chefe das Forças Armadas, ela vai muito nesse sentido também, né? Ou seja, apesar de haver aí uma legislação, como é que chama? Como é que você chamou isso, João? Uma intervenção judicial. Enfim, alguma coisa que diga que o exército ele está lá para defender ambas as partes, a gente sabe que, na verdade, não é isso que acontece, né? Eu acho que a postura do Aviv Koravi, ela deixa isso claro, ela simplesmente fala o que o exército está lá para fazer, e a realidade no dia a dia é essa, né? Inclusive, na última semana, no último podcast, né, comentamos o caso de ativistas que foram violentados, sofreram violência, né, por colonos que vivem ali na região. Enfim, e também sobre o que você colocou da questão da polícia, é uma questão também muito interessante, né? Porque na verdade assim são territórios ocupados, né? São territórios que eles não têm não são anexados a Israel, então teoricamente a polícia civil, a polícia israelense, no caso, estou falando polícia civil porque não é a polícia do exército, né? Ela não teria que atuar nessas áreas, né? Mas o que muda justamente é por conta do acordo de Oslo, né? Na questão em que a região C, né, ela não é anexada a Israel, mas ela passa a ter o controle militar e administrativo israelense. A polícia ela passa a circular em algumas dessas regiões, né? Mas de qualquer forma, quem é o responsável principal pelos territórios ocupados é o exército, né? Não é
é a polícia e também a gente vê claro, né, qual é a política do exército, pelo menos em relação à população palestina, independente do que diz essa intervenção judicial aí de 1998. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos das questões políticas aqui desta semana. A primeira notícia é sobre uma série de entrevistas que o nosso primeiro-ministro Naftali Bennett deu a rádios e televisões aqui em Israel. João, se a gente, por um lado, via aí o Bibi quase não dava entrevista, né? Não sei em período eleitoral, né? Ele saía fazendo entrevista em tudo que era lado, mas, enfim, ninguém conseguia entrevistar o malandro. O Bennett agora deixou ser entrevistado, né, cara? Pois é, ele não só deixou, como ele convoca a imprensa, né? Dessa vez a gente pode falar em imprensa, não em mídia, realmente. Até tem um pouco de mídia digital aí, mas é verdade. O Netanyahu, a partir de 2013, principalmente, ele praticamente deixou de ser entrevistado. Ele praticamente não dava entrevistas, muito raramente quando ele queria. Chegou a ficar 2 ou 3 anos sem dar uma entrevista. Dava declarações e acabou. Convocava a imprensa para fazer pronunciamento, mas não respondia a perguntas. Ficou muito tempo sem dar entrevista, com uma exceção que tinha sido para o Canal 20, que é um canal totalmente partidário dele, né? E o Bennett, a gente pode dizer que só nesses primeiros 6 meses de governo dele, ele já deu mais entrevistas que o Netanyahu deu nos últimos 8 anos, né? Enquanto foi primeiro-ministro. Agora, o Bennett ele tem uma diferença nesse caso, né? O Bennett, só agora, nessa última sexta-feira, ele deu entrevista para todos os órgãos de imprensa, né? Na verdade, para todos os órgãos de mídia escrita, os principais de Israel, para que todos publicassem entrevistas com ele na sexta-feira de manhã. Sexta-feira é como se fosse domingo no Brasil para os jornais para os jornais vendidos nas bancas, né? É o dia que o jornal é maior, é o dia que ele é mais caro. E o Bennett, ele quis que a entrevista com ele fosse a atração do dia, e ele convocou todos os órgãos. Desde o Haaretz, que é o jornal mais de esquerda, até o Makor Rishon, que é o mais à direita, né? Enfim, deu para o Maariv, para o Israel Hayom, para o Yediot Ahronot, para o Jerusalem Post, que é em inglês, para o site Walla, enfim, para todos esses sites e jornais ele deu entrevista. Todos publicaram as entrevistas online também, não só impressas, né? Enfim, e todos mandaram bons profissionais para darem as entrevistas, né? Bons jornalistas. Enfim, e ele disse coisas muito parecidas. Eu li inteiras as entrevistas no Haaretz, no Makor Rishon, escrevi um texto no Conexão Israel sobre isso, e um fio no Twitter também, que quem o ouvinte quiser conferir pode ir lá ver. E passei os olhos em algumas das entrevistas que ele deu no Walla, no Israel Hayom e no Maariv. Não li muito do Jerusalem Post, nem do Yediot Ahronot, li desses que eu comentei, principalmente porque eu fiquei curioso para saber o que ele ia falar nesses órgãos ou para as pessoas que tivessem as perguntas que fizeram. Basicamente, ele repetiu as mesmas coisas sobre alguns fatos em todos os órgãos. Ele disse em todos os jornais que ele está vindo dar entrevista agora e não daqui a 2 semanas, quando a corona já tiver acabado, quando os números já tiverem passado, que vai ser muito mais fácil dar entrevista. Enfim, ele tá fazendo aí tá dando uma alfinetada no Netanyahu, que só ia para a imprensa dar entrevista quando a situação estava melhor, ou só ia fazer declarações para a imprensa quando a situação estava mais tranquila, né? Ou pelo menos a partir da segunda onda. Então ele está dizendo, eu vim aqui num momento difícil para reafirmar que a nossa política é correta, que o país não parou e que vai dar tudo certo. Daqui a 2 semanas vocês vão estar vendo isso. E eu estou dando aqui a cara a tapa na hora que eu tenho que dar. Enfim, já está tudo fora de controle também, né? Não chega a ser demérito do Bennett. Eu acho que, em comparação ao Netanyahu, é realmente um mérito, ele está vindo agora, mas não é grandes provas de coragem, porque a situação, ele não tem, enfim, muito mais o que fazer, e agora, daqui a 2 semanas, não faz tanta diferença nesse aspecto, né? Enfim, ele comentou ele foi muito questionado sobre a coalizão, sobre isso, e ele, enfim, em alguns aspectos eu achei que ele foi bem nas entrevistas, em outros eu achei que ele forçou um pouco a barra, né? O Bennett, ele se coloca como alguém que está pedindo empatia e solidariedade. Ele se colocou como alguém que se jogou na granada, né? Ele chegou a usar essa comparação, se não me engano, na entrevista do Israel Hayom, que eu sou o soldado que me joguei na granada. A gente salvou o país de entrar numa situação de que você não sabe qual ia ser o resultado. Se deixasse Netanyahu convocar 5ª, 6ª e 7ª eleições, comparou o que poderia acontecer com enfim, guerras civis que aconteceram entre judeus na época que tinham soberania sobre a terra de Israel histórica há 2000 anos atrás, insinuando que
se não fosse o que ele fez agora, o futuro do país, do Estado judeu, seria o mesmo do reino judaico de 2000 anos atrás. Enfim, um pouco messiânico, um pouco fantasioso e também um pouco forçado, né? Ele diz que se jogou, enfim, na granada. A gente tem dois problemas com esse comentário dele. Ele já está declarando a morte política dele e, enfim, não parece ser o caso, né? Ele não disse que, ok, depois desses 2 anos vou me retirar da política. Quando você se joga na granada, você morre, se sacrifica pelos outros. E a outra questão é que ele não está se sacrificando. Ele é o primeiro-ministro. Ele está no cargo mais alto do país, com 6 cadeiras. Então, se sacrificar, ele não está. Quem está se sacrificando talvez seja a Elet Shaked, os outros deputados do partido dele, o Nir Orbach, que, enfim, que é criticado sem parar pelo seu próprio eleitorado, pela sua base. Quem está se sacrificando talvez sejam alguns deputados árabes que estão tendo que engolir um monte de sapo e votar um monte de propostas nas quais eles não vão votar nunca, né? Como a lei da cidadania. Soou um pouco ridículo, né? Mas, enfim, dentro dessas entrevistas ele também comentou coisas interessantes e fez, enfim, foram entrevistas que tiveram pontos muito positivos, não só do Bennett ter saído bem, com alguns comentários que fez, mas também por a gente ter escutado perguntas interessantes e respostas interessantes, né? Primeiro ele criticou o Smotrich, né, enfim, líder do Partido Sionismo Religioso, chegou a dizer que existe um smotrismo, né? Que ele falou, olha, na minha vida a gente sempre defendeu essa causa e meus pais protestaram contra Oslo e eu protestei contra a desconexão de Gaza, mas na vida a gente nunca fez tanto boicote, usou tanto de violência e deslegitimizou o outro lado como eles estão fazendo isso agora. Isso pra gente era uma linha vermelha e o que o Smotrich faz enfim, ele criticar a ex-juíza Miriam Naor, né, que morreu semana passada. 1 hora depois que ela morreu, ele foi entrevistado e, em vez de ele solidarizar com a morte dela, criticou a ex-juíza no programa de rádio 1 hora depois de ela morrer. Ele disse, isso é ultrapassar todos os limites, tanto no Makor Rishon como no Haaretz, ele soltou esses comentários. Defendeu a política dos assentamentos, disse que ninguém nunca fez mais que ele pelos assentamentos na história do país, que mesmo nesse governo ele consegue sustentar, enfim, os assentamentos de que são. E ele comentou, eu vou só destacar isso, quem quiser ler um pouco mais, enfim, quem entende inglês, o Haaretz e o Jerusalem Post divulgaram também em inglês, e quem quiser dar uma olhada no meu artigo, ou no meu feed no Twitter para ver outros comentários mais. Mas eu vou comentar só mais uma coisa que ele colocou na entrevista dele, que foi, ele relatou como foi a conversa com o Netanyahu quando o Netanyahu tinha um mandato para formar a coalizão, antes do Bennett decidir e formar o governo de união, como eles chamam, né? Ou de mudança. Ele disse que quando o Netanyahu entendeu que ele não ia permitir que o Bennett não ia permitir que o próprio Netanyahu levasse o país a outras eleições, Netanyahu olhou para o Bennett furioso, ergueu a mão com o punho fechado e disse que ele ia se ver que ele ia colocar contra ele o exército, enfim, ele não estava se referindo a Tzavá, né, ao exército de Israel, estava se referindo ao seu próprio exército, né? Ia colocar contra ele o exército e toda a máquina que ele tinha. Ele disse o seguinte, escuta, se eu entendi corretamente o que você vai fazer, saiba que eu vou mover contra você toda a minha máquina, o meu exército. E, obviamente ele não estava se referindo ao Tzahal, né, o exército de defesa de Israel. Ele me apontou o braço, como se fosse mostrando para o ataque, e disse, eu vou jogar os meus drones em você e nós vamos ver. O Netanyahu não negou, não comentou esse trecho, também não negou, né? Enfim, e o Bennett ele relatou essa ameaça que o Netanyahu fez, né? Enfim, se você fizer isso, eu vou jogar a minha máquina inteira contra você. E, enfim, essa para mim foi a parte interessante que ele relatou realmente o que a gente escutava de bastidores e o primeiro-ministro foi lá e comentou. O Netanyahu realmente estava... todo esse ataque que o Bennett vem sofrendo e protestos na frente da casa dele, e incitação, e gente que lida com ele com bastante violência, pelo menos verbal, né? Tem o dedo do Netanyahu aí, né? Então, se a gente tinha alguma dúvida, agora não precisa mais ter. Pois é, né? Uma forma suja demais de fazer política essa do Netanyahu. E uma forma bem, o tanto quanto eleitoreira, não eleitoreira, vamos dizer assim, politiqueira, né? Do Bennett de dar essas entrevistas todas aí de uma vez só, procura todo mundo e vamos que vamos, dá em bloco a entrevista. Mas é compreensível, porque se ele dá só para a direita, a esquerda ataca ele.
Se ele dá só para Ó, se ele dá só para a esquerda, então ele falou: eu vou dar entrevista para todo mundo e ninguém vai poder reclamar que eu não fugi de pergunta nenhuma, não fugi de jornal nenhum, né? E o Netanyahu nunca, não sei, nos últimos 15 anos, pelo menos, não me lembro de ter dado uma entrevista para o Haaretz. E o Bennett foi. Deu uma entrevista para o Yossi Werther, que é um jornalista que está descendo pau no Bennett toda semana, toda sexta-feira. Não descendo pau de crítica ideológica, descendo, às vezes também, mas está criticando a maneira infantil e desordenada como o Bennett governa o país, né? E o Bennett recebeu o Yossi Werther e deu entrevista para ele, enfim, com respeito, a maneira como tem que ser. Eu achei, é verdade, ele fez uma publicidade dele própria, mas para mim foi correto o que ele fez. A próxima notícia desse nosso bloco, ela é sobre aquela política, a gente comentou dessa política em alguns episódios, né? Que a gente tem hoje 61 membros na coalizão e 59 membros na oposição, e muitas vezes quando, vamos dizer assim, um membro da coalizão ele é obrigado a viajar ou não pode estar presente em uma votação, eles fazem um acordo com a coalizão, o membro da coalizão também, não, no caso, não vai à votação, para manter o mesmo equilíbrio de forças, né? A mesma diferença que é a diferença da composição, né, entre coalizão e oposição. E a gente sempre teve esses problemas, muitas vezes aí deputados doentes que não compareciam, deputadas, né, que acabaram de dar à luz e tiveram que comparecer urgentemente à sessão do parlamento para poder votar, né, ferindo aí a licença maternidade e tudo mais. Comentamos isso. E agora foi a vez também dessa crise aí, né, que principalmente a oposição, né, o Likud era contra qualquer tipo de fazer esse acordo, né? No caso, se algum membro da coalizão não pudesse ir ao parlamento votar, o Likud não iria retirar um membro da oposição, né, para manter aí a mesma paridade, muito pelo contrário, iria partir para cima para ganhar a votação. Só que dessa vez o caso do deputado Yoav Kish, né, que não pode ir ao parlamento, não pode ir votar porque está com corona, só que agora é a situação que diz que não vai retirar nenhum de seus membros. E aí, João, o feitiço voltou contra o feiticeiro, cara? Enfim, você disse tudo já, né? Agora, o negócio é o que ele está fazendo. Ele fez um ofício, né, para pedir para ir para Knesset com corona. Isso aqui é crime. É crime, enfim, você não vai preso, mas você paga uma. Na verdade, não sei se é crime, mas é uma infração que com multa de, se não me engano, 5.000 shekel. Enfim, então ele não foi, né? Ele ameaçou, mas não foi. Agora, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Essa foi a política que eles adotaram. Agora eles estão tendo que receber enfim, o mesmo remédio, né? Remédiozinho amargo esse aí, né? Na mesma Exato. moeda. É isso. A próxima notícia do bloco é sobre o ex-deputado. Será que eu já posso chamá-lo de ex-deputado? Ex-ministro também, Aryeh Deri. É isso mesmo. O corrupto. O cara que já foi para a cadeia por corrupção há décadas atrás, há cerca de 20 e poucos anos atrás, né? Ele é do partido Shas, do partido ultra-ortodoxo, que representa o ultra-ortodoxismo sefaradita. Ele foi preso como eu falei, né, há mais de 2 décadas por corrupção e agora, mais uma vez, voltou a sentar aí no banco dos réus. Deveria, né, possivelmente seria preso caso tivesse sido julgado, mas não foi julgado. Chegou aí a um acordo com a Procuradoria, falamos disso no último episódio, só que agora o que temos a acrescentar é que o acordo foi assinado e ele caiu atirando para tudo que é lado, né, João? O Deri caiu, não foi preso, mas atirou para onde ele podia. Sim, ele enfim, fez o acordo, né? Reconheceu, né, o crime, pagou uma multa de 180.000 shekel e não esperou um dia e já disse que se o sobrenome dele não fosse Marluf, ou seja, se ele não fosse de origem oriental, ele certamente a investigação enfim, ele não teria chegado nesse nível, né? Ou seja, que ele já teria sido liberado tem tempo. Enfim, eu acho que isso merecia uma revisão do acordo que ele fez, porque ou você faz o acordo e reconhece, ou você diz que você está sendo vítima de uma perseguição. As duas coisas não dá. Tipo, enfim, me impressionou um pouco a cara de pau do Deri. A minha esperança é que no futuro próximo a justiça reveja isso, porque esse acordo que ele fez o calor, né, que é esse agravante penal que impede ele de ser, enfim, que obrigou ele a renunciar, mas que não deu uma pena maior, não obrigou o Deri a
a não poder ser candidato ou não poder ser ministro por alguns anos, eu espero que o novo procurador-geral, o novo conselheiro judicial da Knesset reveja esse Calon, enfim, que ele... Porque o Deri já é reincidente, né? Então, ainda mais que essa declaração, não é possível que isso fique assim. É de uma cara de pau sem fim, né, cara? O cara simplesmente, mais uma vez, se envolve em casos de corrupção, reincidente, chega a um acordo com a justiça e por causa desse acordo ele não é preso e ainda tem a cara de pau de vir com esse papinho aí. Ai, ai, triste fim para o seu Marluf. E vamos então à nossa última notícia do bloco, que é sobre o nosso excelentíssimo senhor Mandelblit. É isso mesmo, o procurador que foi responsável pelo indiciamento do Netanyahu em 3 casos de corrupção. Ele simplesmente está terminando o mandato. Agora ele vai deixar de ser o procurador-geral. Teve um mandato extremamente conturbado, só que agora chegou ao fim, né, João? E já aparentemente a próxima agora, bom, a próxima procuradora, e aí, né, eu já dei o spoiler, é uma mulher, né, cara, que vai entrar no cargo dele. Não, mas é interina, né? Pelo menos o que eu vi até agora é só de forma interina. Mas, enfim, vamos concentrar no Mandelblit por enquanto. Antes de tudo, só para o ouvinte, a gente talvez já tenha escutado, mas sempre vale a pena comentar. A gente compara um pouco esse cargo dele como se fosse o PGR no Brasil, né? O Procurador-Geral da República. Mas não é exatamente o PGR. Primeiro porque o Mandelblit ele é responsável só pelo que tem a ver com o governo, né? Existe um conselheiro jurídico do governo, um conselheiro jurídico da Knesset, um conselheiro jurídico do Exército, um do Shabak, enfim. E ele é exatamente isso, um conselheiro jurídico. Qualquer decisão que o primeiro-ministro tem que tomar, ele tem que avisar esse conselheiro jurídico, que é o Mandelblit, mas que ele também tem funções que são do AGU, né? Do advogado-geral da União, né? Ou seja, ele processa ao mesmo tempo que ele processa o governo, ele pode processar o governo, ele também tem que auxiliar o governo para que ele não seja processado, né? Enfim, é um cargo complicado. O Guidon Sara, inclusive, ele tem uma proposta de separar os dois para que ele faça coisas diferentes. Não pode ser que a mesma pessoa que acusa o governo ou que recebe a acusação sobre o governo é que tenha a função de orientá-lo, né? Que são essas nuances que acontecem em Israel. Mas, enfim, o Mandelblit ele foi indicado pelo Netanyahu, em conjunto com a Ayelet Shaked, quando ele era ministra da Justiça, em 2016. Os dois indicaram juntos o Mandelblit, né? Um sujeito que tinha sido secretário-geral do Likud, que tinha trabalhado com o Netanyahu, e justamente o Netanyahu indicou o Mandelblit porque eu conhecia há bastante tempo, confiava nele em todos os aspectos, né? E o Mandelblit, ele foi muito polêmico, ele exerceu um mandato muito polêmico durante esses 6 anos, praticamente, que ele teve, 6 anos que ele teve nessa posição. Conseguiu sair odiado por grande parte da esquerda e por grande parte da direita, e especialmente da direita. Eu acho que a direita desgosta do Mandelblit ainda mais que a esquerda, né? Mas vamos dar um resuminho na carreira dele, só para que o nosso ouvinte entenda quem foi essa figura tão polêmica, né? O Avichai Mandelblit, como a gente disse, é um sujeito, enfim, de direita, religioso, né, que usa kippah, que cresceu, que é do Likud, mas também tinha uma carreira jurídica que o credenciava a estar nesse cargo, né? E ele entrou nesse cargo em fevereiro de 2016. Em julho de 2016, ele, ao contrário do que o Netanyahu esperava, ele autorizou a polícia a investigar o Netanyahu. Okay? Agora, é importante a gente ser claro nessa parte. É muito difícil uma pessoa na função dele não autorizar pelo menos a investigação sobre o primeiro-ministro quando tem indícios de que alguma coisa pode estar errada. Uma coisa é você autorizar a investigação, outra coisa é você autorizar que você aceitar a acusação, né? E ele tem que aceitar a acusação. Em novembro do mesmo ano, ele já começou a sofrer pressão dos apoiadores do Likud, que faziam manifestações na frente da sua casa, na cidade de Petah Tikva, por conta da investigação contra o Netanyahu que ele tinha autorizado. Só que o Mandelblit, ele não só fez, enfim, tomou posições que desagradaram a direita. O Mandelblit, ele foi até agora o conselheiro judicial do governo que mais autorizou e que mais destravou construções de assentamentos na história de Israel. Isso, inclusive, foi relatado pela Ayelet Shaked há pouco tempo, dizendo que teve um excelente convívio com ele, que tem grande estima por ele, e mostra que a decisão de escolher ele e de ter colocado no lugar onde ele ficou
foi positiva porque ele quebrou com uma cultura e com uma prática comum entre os conselheiros jurídicos do governo de travar a construção de assentamentos. Em fevereiro de 2017, ele isenta o Netanyahu da pasta dos submarinos, que a gente comentou sobre ele há pouco tempo atrás, se não me engano, na edição passada do podcast. Em novembro de 2017, ele diz para o Bagatz, para a Suprema Corte de Israel, para não levar a sério a Roca Hasdara, que é uma lei proposta pela direita ortodoxa, para legalizar os assentamentos construídos de maneira ilegal. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele ajudava na construção dos assentamentos, nem tudo passava por ele. Enfim, bem ou mal, era o Mendelblit é um sujeito que tem uma carreira jurídica e que entende um pouco de lei, que pode ter suas convicções, mas sabe que nem tudo ele pode permitir. Enfim, em 2018, ele permite que pais de casais homoafetivos possam adotar, que também desagradou parte do eleitorado da direita, especialmente dos ortodoxos. E ele, em 2018, ele também proibiu, né, o ministro das Ciências, Ofir Akunis, de evitar ou de proibir nomear membros para o seu ministério de acordo com convicções ideológicas, né, de nomear cargos técnicos com convicções ideológicas. Em dezembro de 2018, ele deu um parecer positivo, né, a 2.000 residências em assentamentos construídas em terrenos de forma ilegal. Ele diz que foi por ingenuidade e não foi por má ação, e por isso ele recomendou que essas casas não fossem destruídas. Okay? E esses pareceres dele são bastante relevantes. E em fevereiro de 2019, aí vem o caso mais importante, okay? Ele anuncia que a tendência, que a sua intenção é acusar o Netanyahu nas pastas que ele estava sendo acusado, com exceção da pasta 3.000 dos submarinos. Em março de 2019, ele proíbe o Michael Ben-Ari, que é um sujeito do partido do Itamar Ben-Gvir, né, do Força dos Judeus, né, de se candidatar à Knesset por conta de discursos racistas. Hein? E em novembro de 2019, ele finalmente acusa o Netanyahu, aceita a acusação contra o Netanyahu e transforma o Netanyahu em réu na justiça. Em dezembro de 2019, ele diz que a justiça de Haia não tem nenhuma autoridade para julgar soldados e membros do exército de Israel. Então, enfim, ele orienta Israel a não cooperar com o Tribunal Internacional de Haia. E em dezembro do mesmo mês, no mesmo ano, hein, ele obriga o ministro da Justiça, Amir Ohana, a nomear o procurador-geral. Né, enfim, que esse cargo é parte que é o procurador-geral para Clita Mediná, que o Amir Ohana estava evitando indicar. Durante muito tempo, ele obriga o Amir Ohana a indicar alguém. Em outubro de 2020, ele foi gravado se dizendo ameaçado por um ex-procurador da Justiça, o que suspeitou dúvidas sobre se ele aceitou a acusação contra o Netanyahu porque ele estava sendo pressionado. Em dezembro de 2020, ele acusou... em dezembro de 2020, ele emite um parecer dizendo para o Bagatz, para a Suprema Corte, a não cancelar a lei nacional, que é uma lei bastante questionada pela esquerda israelense, por considerar que ela transforma os árabes em cidadãos de segunda classe, pelo menos de forma simbólica. Entre novembro do ano passado, de 2021, e janeiro desse ano, ele faz os acordos com os ex-ministros Haim Katz do Likud, Ari Ederi do Shas e Yaakov Litzman do Judaísmo da Torá, para que eles não sejam presos, reconheçam sua culpa, recebam um calon e paguem uma multa. O mesmo acordo que ele começou a costurar com Netanyahu e não deu tempo de finalizar. Okay? Um mandato bastante controverso, com decisões muito polêmicas algumas vezes, outras vezes de bastante impacto. Okay? Mas não importa o que acontecer, o Mandelblit vai ser lembrado a vida inteira por ser o procurador-geral que aceitou a acusação contra o primeiro-ministro em exercício pela primeira vez na história do país. E talvez seja lembrado, pelo menos por parte da população israelense, como o responsável por colocar o primeiro-ministro em exercício, né, pelo menos quando ele foi acusado, na cadeia. Que é adorado por metade da população do país. João, vai deixar saudade, Mandelblit, cara? Não sei, depende de quem substitui ele, né? Mas como você falou, vai ficar marcado aí, né? O cara que botou o Netanyahu. Pô, será que a gente pode dizer que foi o cara que decretou o fim político do Netanyahu, cara?
Ah, isso é muito cedo para dizer. Muito cedo, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, se houver um acordo desse caso, ele vai ter que abandonar a política por um período, realmente pode ser, né? O fim dele. Vamos ver o que vem pela frente. É isso, vamos então para o nosso próximo bloco, um bloco especial, vamos dizer assim, somente sobre a empresa NSO. É isso, gente, nosso terceiro bloco, falando aí de cyber, né, cara? A gente já vem comentando sobre o tema há alguns episódios, a empresa NSO cada vez mais odiada mundo afora, né? Vendeu o seu software, né, seu hacker, seu espião para vários governos e várias entidades aí mundo afora. A gente soube de vários casos de políticos, né, presidente da França, políticos dentro de Israel, jornalistas que foram hackeados, tiveram seus telefones hackeados, enfim. A gente já vem comentando disso há vários episódios, e dessa vez o que vem acontecendo são vários casos aí envolvendo essa empresa. A polícia israelense, ela finalmente assume, né, que estava usando o software Pegasus, né, para fazer, para espionar pessoas aqui em Israel, inclusive usando para espionar corruptos, né, fazer investigações sobre esquemas de corrupção. O Shabak também usando o Pegasus para que durante a guerra em abril, o Shabak também usou essa ferramenta para espionar aí cidadãos árabes, enfim. A coisa, cada dia que passa, né, João, a gente vai sabendo aí que esse software ele vem sendo usado vamos dizer assim, num espaço muito cinza, né, da legislação, onde os nossos direitos civis, né, acabam sendo feridos de uma forma muito fácil, né, cara? Pois é, enfim, a polícia reconheceu agora, né? Isso foi alvo de uma polêmica também na discussão de gabinete, porque a Ayelet Shaked criticou ela disse, olha, você investigar pedófilos e terroristas não é a mesma coisa que assim, investigar prefeitos e famílias, né, que cometem crimes aqui e ali, máfia e tal. Isso é diferente, você usar um software desses para casos de emergência nacional ou casos graves para qualquer caso que a polícia possa considerar corrupção ou não, enfim, isso é a linha que passa por aí é muito tênue. E o Omer Bar-Lev, ele bateu boca com a Ayelet Shaked, ela disse, olha, a lei diz que a gente pode e a justiça autorizou. Então, se você não está satisfeito, muda a lei. E nessa mesma discussão, o Nitzan Horowitz, que é o ministro da Saúde, e a do Meretz, e o primeiro-ministro Bennett, eles ficaram do lado da Ayelet Shaked. Eles disseram para o Bar-Lev, não, olha só, as coisas têm limite, né? Não é assim. O Bar-Lev, ele saiu para defender a polícia cedo demais, né? E ele assumiu o cargo tem muito pouco tempo. Ele não precisa enfim, respaldando o que aconteceu, o que chefes da polícia anteriores fizeram. É muito estranha essa posição dele de tão rapidamente ele sair para defender a polícia e atacar quem ataca essas práticas. Eu tô achando que tem alguma coisa errada nessa história, ou que então o Bar-Lev é um sujeito muito despreparado para estar no carro que ele está, do tamanho do carro que ele está. Por final das contas, ele acabou que ele pegou um ministério que está sendo muito mais chave para esse governo do que a líder do partido dele, a Merav Michaeli. Ele está sendo muito exigido. Ele que sempre foi um membro modesto dentro do Partido Trabalhista, digamos assim, né? Enfim, com a debandada dos nomes pesados do partido nos últimos anos, ele acabou que virou o segundo lugar do número 2 do partido. Foi um dos poucos que ficou da composição anterior, que permaneceu. Ganhou de brinde um ministério com orçamento alto e com importância, só que ele caiu no meio dessa crise com a NSO agora, e ele não está sabendo suportar, simplesmente não está sabendo suportar. Então ele tem alguns acertos na gestão dele, mas ele tem um problema de comunicação terrível e que faz ele parecer muito amador enfim, na gestão dele. Mas a gente vai falar sobre a NSO mais nos próximos tópicos desse bloco, porque não falta coisa para falar. É isso. E a próxima notícia desse bloco, então, como eu falei, é sobre o Shabak usando o Pegasus para espionar e ameaçar, né, cidadãos árabes durante a guerra que aconteceu em abril. Complicado, hein, cara? Pois é, enfim, eu vou. Sim, o Shabak admitiu que eles usam o software da Pegasus e não só para espionar. Eles usam o software da Pegasus para ameaçar tanto cidadãos palestinos como árabes israelenses. Várias pessoas durante a guerra em abril receberam uma mensagem, segundo uma matéria que saiu hoje no Haaretz, que dizia: você que foi
fazer baderna e protestos violentos na mesquita de Al-Aqsa ou em qualquer outro lugar do país, a gente vai acertar as contas com vocês. E assinaram como serviço de inteligência, né? Enfim, e a conselheira jurídica do Shabak, acredito que o Shabak tem uma conselheira jurídica também, que tem as mesmas funções do governo, ela tanto acusa quanto aconselha, quanto recomenda. Ela disse que o que eles fizeram está permitido, né, e não tem nenhum problema. Então, enfim, ameaçar cidadãos árabes inocentes, né, que não fizeram nada de mal, porque pessoas aleatórias receberam essa mensagem, é permitido, né? Ou seja, tem alguma coisa muito errada com esse país quando você usa um software desses, enfim, que tem acesso ao que ele quiser de você, invade no celular e te ameaça. Enfim, te acusa e te ameaça, né? Imagina a sensação que você tem de viver num país desses. Cara, sabe o que me veio à cabeça agora? Lembra que tinha sido aprovado o uso do Shabak, né, daquele... Eles podiam rastrear o nosso telefone, o GPS, né, para saber se quem teve contato ou não com um doente de corona, enfim. No início lá da pandemia, isso foi aprovado. Queria saber se isso ainda tá válido, se eles ainda podem fazer esse tipo de controle, né? Foi na época também muito combatido pela Associação ACRI, Associação de Direitos Civis aqui de Israel. Eles entraram com algumas petições no Supremo, mas perderam. E aí o Shabak pôde utilizar, né, esse tipo de controle, né? As pessoas eram identificadas, né? Eles sabiam onde o doente de corona estava, e aí quem teve contato com ele recebia uma mensagem e era obrigado a entrar em isolamento. Parada meio louca na época. Enfim, eu queria saber se isso ainda está valendo, né? Não sei, não tem informação sobre isso. Mas é mais uma forma de controle aí, né? Que eles usam livremente. Realmente meio assustador você pensar que vive num país assim, onde o tempo todo alguém pode estar te ouvindo, né? E pode decidir te ouvir, né? Não pode estar te ouvindo, mas pode decidir te ouvir por algum motivo e usa esse tipo de ferramenta como ameaça. E isso é muito... Acredito que seja utilizado também, há vários casos de palestinos que são transformados em informantes porque sofrem esse tipo de ameaças, né? O serviço de inteligência tem informações sobre eles e fala, se você não trabalhar para mim, essa informação é divulgada para sua família, enfim. É aquela extorsão e o cara trabalha. Pode ser que esse Pegasus seja utilizado justamente aí nesse tipo de atividade. Enfim, complicado realmente. E temos outra notícia aí também envolvendo o software Pegasus, né? O nosso espião aí, israelense, falando que é sobre o caso do Shlomo Filber, que no caso Pegasus também tinha sido utilizado para espionar o Filber, que era o ex-diretor-geral, né, CEO, do Ministério das Comunicações e delator, né, do caso 3000 envolvendo aí o Netanyahu. Mais uma vez aí o Pegasus sendo utilizado. É impressionante, né? Cada dia que passa, mais casos surgem, né, cara? Só uma correção, o caso 4000, né? O caso da Bezeq. Justamente foi o do submarino, é isso. Pois então, ontem o Canal 13 publicou uma reportagem mostrando que a polícia teria usado o software da Pegasus, o software Pegasus da NSO, para investigar um suspeito, né, na verdade, uma testemunha ou alguém ligado ao caso Netanyahu. E aí começou uma tempestade. Como é que foi isso? Talvez tenha sido o próprio Netanyahu, talvez tenha sido o filho dele, talvez isso e aquilo, e se foi ilegal, se foi legal, e blá, 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 blá. E começou uma tempestade em cima disso. Eu vi hoje o jornal, né, no Canal 12, e quando acabou o jornal, a polícia divulgou quem foi que foi investigado. Foi o Shlomo Filber, ex-diretor-geral do Ministério das Comunicações, quando Netanyahu acumulava também o cargo de diretor das comunicações, que hoje é um delator premiado do Netanyahu. Enfim, isso pode causar um turbilhão no julgamento do Netanyahu, porque a defesa já pediu para analisar o que foi investigado dele, como é que isso foi feito, se teve mais gente investigada, vão pedir para adiar testemunhas, podem reconvocar pessoas para falarem, e se descobrirem um uso mal feito do software, um uso ilegal, pode até transformar em pizza, não só como todos os julgamentos de Netanyahu, e pode afetar, obviamente, o esquema que ele está fazendo enfim, que ele estava costurando com o Mandelblit, que a gente não sabe se ele vai continuar costurando com o próximo conselheiro jurídico do governo. O que a gente tem sobre isso? Primeiro de tudo, em Israel, diferente dos Estados Unidos e do Brasil, não existe uma lei
que proíbe o uso de informações conseguidas de maneira ilegal para incriminar um suspeito. Essa lei não existe, né? Ela deveria existir, na minha opinião, mas ela não existe. Então a defesa do Netanyahu ela não tem muito como usar esse argumento, pelo menos do ponto de vista jurídico, para travar o processo. Eles podem mobilizar a opinião pública, certamente. Eles podem forçar um acordo que seja muito mais proveitoso para o Netanyahu. Caso isso se confirme, que mais gente foi investigada dessa maneira e tudo mais. Mas se alguma prova foi alcançada por meios ilegais, isso não anula o processo. Isso não, enfim, essa prova ela continua podendo ser usada contra o suspeito. Além disso, a polícia nega que a informação que eles tenham extraído do Shlomo Filber através do software Pegasus tenha qualquer relevância na acusação. Eles disseram que a Procuradoria não recebeu essa informação, que a polícia ela realmente espionou o telefone do Shlomo Filber, mas o que eles extraíram por meio do software não foi repassado para a Procuradoria. E a questão também que está em jogo, e isso é fundamental, é se a Justiça permitiu o uso desse software para investigar o Shlomo Filber ou não. Até agora, a gente não recebeu essa informação. A gente tem que dizer que essa informação de que se confirmou que é o Shlomo Filber aconteceu tem 2h30. Às 9h06, o meu aplicativo do Haaretz apitou, me confirmando quem foi a pessoa que foi espionada. E agora nesse momento são 11h38 da noite. Então tem 2h02 que a informação foi divulgada. Pelo menos pelo Haaretz, né? Talvez um pouquinho mais. Ainda não tem tempo da gente apurar outros fatores. Mas vocês podem ter certeza de que a defesa do Netanyahu ela vai explorar esse caso o máximo possível. O que não deixa de ser bastante curioso, para não dizer outra palavra, porque o Netanyahu foi quem vendeu esse software, né, para diversos países no mundo, em troca da a cyberdiplomacia que ele fez, para ditaduras, para países que desrespeitam os direitos humanos. Foi ele que usou isso como ferramenta diplomática, foi ele que levou escondido executivos e vendedores de softwares de cibersegurança ou de espionagem nas suas viagens internacionais ou nas visitas que líderes estrangeiros faziam em Israel, disfarçados de conselheiros agrícolas, de assessores, do que seja para essas visitas, né? Foi ele quem fez o uso disso. E ninguém deu absolutamente nenhum grito quando essas ferramentas são usadas para espionar ou para ameaçar a população árabe israelense ou a população palestina, né? Então, isso é muito curioso, que o Netanyahu foi quem autorizou isso, foi durante o governo Netanyahu que tudo isso aconteceu, que a polícia começou a usar esses dispositivos, que o Israel começou a vender esses dispositivos para outros países, e ele, no final das contas, virou a vítima, né, desse uso indiscriminado, se é que isso se confirma mesmo, se é que isso realmente afeta o Netanyahu de alguma maneira, né? Então, enfim, se vale para os outros, por que não vai valer para ele, né? Essa é o grande X da questão. E não só se vale para os outros, que não vai valer para ele, né? Enfim, ele é responsável por isso. Ele usou dos benefícios desse sistema de espionagem o quanto ele pôde, né? Ou a sua política de Estado, de governo, pelo menos, para o bem do país ou para o bem pessoal dele, enfim, isso tudo é questionável, quanto realmente foi para o bem pessoal dele, mas ele fez uso disso. Então, valia para os outros, mas quando é contra ele, não vale. Enfim, é óbvio que você acaba perdendo o controle quando você desenvolve uma ferramenta de espionagem que não tem limite, né? Essa ferramenta não tem limite. E a prova disso é que o sujeito que desenvolveu e que fez com que isso chegasse a centenas de milhões de pessoas no mundo, virou alvo do próprio dispositivo, né? Ironia é pouca bobagem. Enfim, me sinto agora, o Netanyahu deve estar se sentindo agora no meio de uma obra do George Orwell, agora como personagem dessa obra, vendo, enfim, o que pode acontecer com ele quando ele perde o controle, enfim, quando ele deixa de ser o manda-chuva e criou um sistema, enfim, que é facilmente como dizemos, corruptor, né? E tá aí as consequências disso. E o futuro vai ser pior se isso não tiver limite agora. Pois é, o futuro pode ser pior. Isso que é temeroso. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Boa. Manda aí, mestre.
Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço pro João, que segue aí expandindo os seus negócios pelo Instagram. O João que está realmente... O próximo passo do João seria o TikTok. É isso aí. Maravilha. Campeonato Israelense de Futebol. Comentei há 2 semanas atrás que o Maccabi Haifa abriu 4 pontos. Comentei na semana passada que a distância caiu para 2 e agora empatou de novo. 46-46 a pontuação do Maccabi Haifa com o Hapoel Beersheva. É isso aí. Na sequência, a gente tem Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Haifa, Hapoel Hedera fechando o grupo do G6. Na liga de basquete, na liga principal de basquete, a liderança do Hapoel Jerusalém, seguido do Bnei Herzliya e depois do Galil Gilboa. Esse seria, digamos que, um G3 só para localizar. Depois atrás o Maccabi Tel Aviv, o Hapoel Tel Aviv e as demais equipes que estão disputando. Ambos campeonatos vão até maio, mas a gente segue essa disputa emocionante nessa primeira fase antes de começarem os playoffs decisivos. É isso aí, um abraço. Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. Bom, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Show de bola. Ficamos por aqui, então. Te desejo aí melhoras nesse seu Omicron, Corona Omicron. Agora a gente chama de Omicron, não chama mais de Corona, né, cara? Mudou a doença também, né? Engraçado. Mas enfim. Totalmente. Daqui a pouco vai ter outro nome. Eu vi uma estimativa que dizem que já tem 3 milhões de pessoas, de israelenses que foram infectados já. Estimativa, né? Não duvido. Oficialmente são menos de 2 milhões, mas ainda assim é muita gente. Só em janeiro foi 1,5 milhão. Mas a estimativa é que possa estar em 3 milhões, porque muitos assintomáticos e muita gente também com sintomas leves, né? E como o antígeno, né? O teste antígeno é muito falho, pode ser que realmente a gente possa estar quase 1/3 da população israelense já tendo sido contaminada aí pelo homem. Bom, melhoras aí, João. Melhoras aí e a gente se fala na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Valeu, cara. Marquinhos. Abraço, até mais. Tchau, tchau.